Vamos falar nessa noite. Hoje o tema é um bom nome, cuidando do nosso nome. Esse é o tema que Deus colocou no nosso coração desde o final do ano passado, quando Ele deu ali os roteiros, as temáticas, e o Senhor foi gerando todas essas coisas. Ele já tinha gerado esse tema também. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios 22. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Provérbios 22. Todas receberam o presentinho? Todas as visitantes? Alguém não recebeu? Então tá bom. Vai dizer assim para nós a palavra do Senhor. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eu vou repetir. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãs, esse texto nos fala sobre um bem precioso, um patrimônio. O maior patrimônio que nós podemos ter é o nosso nome, é ter um bom nome. Muito mais do que ter fama, sucesso, poder de influência, muito mais do que ter posições de influência aí em cenários políticos, religiosos, artísticos. Muito maior do que tudo isso é ter um bom nome. É ter o nosso nome zelado, cuidado. Porque o nome que nós temos, o nome que nós carregamos, ele não é um conjunto de letras. Quando você diz Débora, você não está pensando D-E-B-O-R-A. Você pensa em mim, você pensa no meu ministério, você lembra da minha família. Talvez você pense, quando fala o meu nome, de como você se sente quando está comigo, de como você já deu risada comigo, de como você já chorou comigo. Porque o nosso nome nos carrega. O nosso nome carrega quem nós somos. Quando nós compramos um bem, nós colocamos no nosso nome. Ele é meu, então ele está no meu nome. Quando nós oramos, como cantamos aqui e oramos aqui, nós oramos em nome de Jesus. Porque nós estamos dizendo, não é no meu nome, não sou eu quem vou fazer, não é o meu nome que tem poder, mas eu oro no nome daquele que tem poder. Essa oração está no nome dele, essa oração é por meio dele. Então o nome, ele é algo especial que nós temos da parte do Senhor. E é tão importante que a Bíblia vai nos dizer que lá, nos últimos dias, no último dia, quando nós nos encontrarmos com Jesus, Deus vai nos dar um novo nome. Olha que maravilha. Deus vai mudar o nosso nome, e aí eu não serei mais Débora. Eu fico curiosa para saber que novo nome é esse que eu vou ter. Mas eu sei que vai ser perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Nós teremos um novo nome. Olha que lindo o que vai dizer para nós. Apocalipse 2, 17. João vai escrever Apocalipse e vai registrar o que diz para nós sobre esse novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é um assunto para a igreja, aqui é um assunto para as filhas, aqui é um assunto para quem é espiritual, é o que o Espírito Santo diz às filhas de Deus, aquelas que são do Senhor. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Um novo nome, numa pedrinha branca, nós vamos receber quando tivermos esse encontro poderoso com o nosso nome. Nós vemos do início ao fim das Escrituras Deus se importando com o nome. Lá no Jardim do Éden, quando ele vai formar Adão do pó da terra, ele dá um nome para esse homem, Adão. E Adão significa terra. Aí agora nós vemos lá no finalzinho em Apocalipse, Deus dizendo sobre nome, que nós vamos receber um novo nome. Então, do início ao fim. Nós vemos também alguns outros personagens da palavra de Deus que tiveram a graça, o privilégio, a alegria de terem os seus nomes escolhidos por Deus.
Os 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaque, tiveram seus nomes escolhidos por Deus. Um dos filhos do profeta Isaías teve o seu nome escolhido por Deus. Mas nós vemos também, mais do que Deus escolher nomes, nós vemos Deus apontando um destino, Deus apontando uma estação, Deus apontando um propósito por meio do significado dos nomes. Quando chega ali a época de João Batista nasce, tem o seu nome escolhido por Deus, filho de Zacarias e de Isabel, você conhece essa história. E João Batista foi o precursor de Jesus. Ele vem para apontar para aquele que viria após ele. João Batista vem para apontar para Jesus. Tanto é que nós sabemos bem aquele texto, que ele cresça e eu diminua. Isso quem diz é João Batista. E é interessante porque Deus escolhe o nome dele. E o significado de João Batista é Deus é gracioso. Ou seja, o apontamento para o tempo da graça. Agora o nome está apontando para aquilo que iria acontecer. O nome João Batista está apontando para que viria Jesus, inaugurando o tempo da graça. Agora o legalismo cai por terra. E agora Jesus, aquele que é a salvação, aquele que por meio da graça nos salva, viria. Então tem um propósito. A Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E Deus não erra quando escolhe o nome João Batista. Deus é gracioso, Ele aponta para Jesus, que é a graça revelada nessa terra para nós. Não é mérito que nos salva, não é dom, não é talento, não é o quanto eu faço, o quanto eu oro, não é o quanto eu leio a Bíblia. É puramente um dom, um presente de Deus, a nossa salvação. Nós vemos também um propósito poderoso nas mudanças de nome. Uma das mudanças mais conhecidas nossa é Abrão para Abraão. Eu quero ler com vocês o que diz Gênesis 17, 5 e 6. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Não mais Abrão. E Abrão significava pai honroso. E agora Abraão significa pai de numerosas nações. Pai de multidões. Deus muda o nome, porque Deus muda agora o propósito. Antes, Abraão, você era um pai honroso. Agora você será um pai de multidões. Agora, nações, reis, reinos virão a partir de ti. Deus tem propósito quando muda os nomes. Deus tem poder para mudar. E eu quero dizer isso aqui para nós nessa noite. Para mim, para você, da parte do Senhor. Que esse nosso Deus poderoso, Ele tem esse poder e Ele é o mesmo, aqui é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Jacó. Ele é o nosso Deus eterno e poderoso que muda o nosso nome. E você já entendeu que não é sobre as letras, você já entendeu que é sobre aquilo que nós carregamos. Deus tira rótulos, Deus tira estigmas, Deus tira apelidos, Deus tira aquilo que o nosso nome até hoje representou. E Deus nos dá uma nova marca, Deus nos dá um novo significado, para um novo tempo, para um novo sentido, para uma nova estação, um novo nome da parte do Senhor. Amém? Quantas recebem isso? Amém, em nome de Jesus. Então a primeira coisa, primeiro ponto dessa noite, se você gosta de anotar, é que quando temos um encontro com Deus, não somos mais conhecidas pelo nosso nome na terra, mas pela nova identidade que recebemos de Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, não somos mais conhecidas pelo nosso nome, mas pela identidade nova que recebemos da parte de Deus. E sabe, isso não é para nos envaidecer, mas para nos responsabilizar. É muito bom ser filha amada, é muito bom ser escolhida, é muito bom ser separada, é muito bom ser preparada. É muito bom ouvir essas palavras sobre a nossa identidade, isso tudo é verdade. Mas tudo isso, de Deus para nós, não é para nos envaidecer, mas para nos responsabilizar. Sabe por quê? Porque quando nós tivemos um encontro com Deus, quando nós fomos salvas,
Agora a morada do Espírito Santo de Deus, Jesus entrou na nossa vida. Nós recebemos o maior presente de todos, que foi sair do império das trevas, sair de um destino de morte e fomos transportadas para o reino de luz. Saímos de um destino que não teria vida para nós, e agora nós temos a certeza da salvação e a certeza que teremos vida eterna com o Senhor. Mas junto com isso, com esse maior presente de todos, veio a maior responsabilidade de todas: carregar o nome da família de Deus. Porque agora nós carregamos o nome da família. Essa é a nossa grande responsabilidade. Tudo aquilo que nós fazemos agora, nós estamos fazendo, e as pessoas sabem que nós carregamos um Deus todo-poderoso. Você já deve ter passado por uma experiência assim, eu já passei. Ué, mas não era crente? Ué, mas a pessoa fez isso, mas ela não era de Deus? As pessoas sabem que nós somos de Deus, e glória a Deus por isso. Mas então, essa grande responsabilidade precisa estar latente no nosso coração. Não estamos sozinhas, não nos representamos sozinhas, nós representamos a família de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso você pode andar nas ruas e orar no nome de Jesus. Por isso você pode ter discernimento espiritual, até aqui no culto, se mover e orar por alguém, porque você faz parte da família. E isso te gera responsabilidade. Mulheres podem sair de um culto como esse, totalmente impactadas pela presença do Senhor, por meio da sua vida. Mas não só aqui, porque aqui é fácil, mas naqueles ambientes difíceis do nosso trabalho, naqueles ambientes de guerra que muitas vezes se levanta nas casas, nas famílias. Que o Senhor nos use com essa responsabilidade. E sabe, grave essa frase: ter um bom nome é ter integridade. E ter integridade é ter caráter. E caráter vale mais do que carisma. Tem gente que é muito carismática. Você conhece mulher assim, carismática? Que onde chega faz amizade, onde chega traz alegria, onde chega o sorriso está ali. Mas carisma não toca o coração de Deus. Carisma não garante um bom nome. Caráter garante um bom nome. Ter um bom nome é ser íntegro, é ser uma mulher inteira, é ser a mesma aqui e a mesma quando sai daqui e chega em casa. É ser a mesma mulher abençoada aqui no ambiente desse poderoso, mas ser a mesma mulher abençoada quando o ambiente não for tão poderoso assim, for um ambiente hostil. Isso é ser inteira, é ser a mesma, é ser uma só. Você não tem segmentos, você não é repartida. Você é uma mulher só. Isso é ter um bom nome. É ser honesta, é ser verdadeira. É dizer aquilo que precisa ser dito com amor, mas muitas vezes uma correção, mas dizer para a pessoa, dizer na hora certa, dizer na frente, não por trás. É ser honesta. Carregar um bom nome é lembrar disso. Caráter é muito mais importante do que carisma. E quando nós nos preocupamos com a nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Não se preocupe, não. Hoje mesmo eu estava fazendo o meu devocional e foi em Gálatas 5, e Paulo vai dizer isso: acaso eu busco agradar aos homens? Eu procuro agradar a Deus. Se eu fosse agradar a homens, eu seria servo dos homens. Muitas vezes você vai desagradar pessoas que você ama para agradar a Deus e manter o seu caráter e manter a sua integridade. Mas fique posicionada, porque um bom nome vale mais do que riquezas. Um bom nome vale mais do que a prata e o ouro. É o nosso maior patrimônio. Deus me gerou alguns exemplos aqui enquanto eu estava preparando essa parte da palavra. E quem está sempre aqui no Quinta Dela sabe que eles são bem específicos. Então eu creio mesmo que é Deus falando aos nossos corações. Você tem palavra? O teu sim é sim e o teu não é não. Antigamente, até no tempo bíblico, uma pessoa quando se comprometia com a palavra, já valia. Fazia votos diante de Deus ou votos diante das pessoas, já era válido. No tempo aí dos nossos pais, ou até de algumas de nós aqui, íamos numa loja comprar e anotava na caderneta, só com palavra.
Não precisava deixar sinal, não precisava deixar nada ali. Ah, eu conheço você. Você tem um bom nome. Você tem uma boa fama. Pode levar. Eu sei que você vai voltar para pagar. Isso é ter palavra. É representar a família que nós pertencemos. Essa é a nossa responsabilidade. Que o nosso sim seja sim. E que a gente possa também falar não. Não consigo, não posso. É melhor um não falado na hora certa do que um sim que não seja honrado depois. Deixa que eu faço, e aí não faz. Deixa comigo, e aí não consegue fazer. Pode contar comigo, e aí você não pode contar com a pessoa. É melhor dizer não, não consigo, não vou dar conta. Do que nós falarmos um sim, que na verdade é um não. Quando uma amiga sua te vende algo, você tem uma amiga microempresária aí, você paga ela? Ou você pensa assim, é minha amigona, ela nem vai se importar que eu atrase aí uns dias o pagamento? Ou quando você disse que iria pagar, você pagou? Sabe, é muito triste esse exemplo que eu vou dar, mas é real, aconteceu na minha vida. Quando eu e o João tínhamos uma empresa, vocês sabem aí que nós tínhamos uma locadora, e a gente fechou e a gente foi cobrar vários clientes antes de fato fechar, para poder levantar ainda algum recurso, para pagar as contas do fechamento, contador e todas aquelas papeladas. E a gente se surpreendeu com quantas pessoas estavam nos devendo, e eram os nossos irmãos da igreja. E aí a gente pensou, não, mas eles esqueceram, né? Obviamente, eles são os nossos irmãos. E a gente foi cobrar, e eles nunca pagaram. Então, nós não nos escandalizamos com isso, nos entristecemos, mas não nos escandalizamos. Mas quantos pequeninos na fé podem se escandalizar porque falamos algo e não cumprimos, porque nos comprometemos com algo e não fomos até o final com aquilo que nós tínhamos dito. Então, mulheres, um bom nome é ter palavra, é ter esse compromisso de cumprir aquilo que fala. Quem tem filho aqui sabe bem que a gente quase não consegue descumprir. Lá em casa, falou, é promessa. E o João que promete as coisas, eu evito falar porque eu já sei. Amanhã eu compro, pois amanhã elas vão lembrar e vão falar até que ele compre a tal da coisa. Pai, compra um açaí hoje? Filha, hoje não dá. Amanhã eu compro, pois 7 da manhã ela está lá. É hoje que o Senhor vai comprar um açaí. O Senhor me prometeu. Filha, meu Deus, nem acordei direito, mas prometeu. A palavra do pai para um filho, ainda mais na infância, tem poder, tem credibilidade. Há alguns pais que vão perdendo essa credibilidade conforme o filho vai amadurecendo e entendendo, olha, não cumpriu, falou que ia fazer e não fez. São nas pequenas coisas, são nos pequenos compromissos que assumimos e não vamos até o final. Outra coisa, pontualidade. Pontualidade diz respeito ao nosso nome. Quando você fala alguns nomes aí que vem à sua memória, porque é uma pessoa atrasada. Quando você pensa nessa pessoa, você fala assim, bom, o compromisso é às 7, eu vou falar para ela que é às 6, porque dela chega às 7. Tá tudo bem a gente se atrasar de vez em quando, acidentes no trânsito acontecem, a gente tem imprevistos, mas sabe aquela pessoa que já é a marca dela? Que quando você diz o nome dela, você pensa, é a atrasada da turma? É a que se enrola, é aquela que sai e ainda esquece metade das coisas, aí volta para pegar. Ter um bom nome também é ser pontual. Porque nós, quando somos pontuais, nós estamos respeitando a outra pessoa. Nós estamos dizendo, você tem valor para mim. Eu considero você importante, você me convidou para isso, eu tenho um compromisso, então eu valorizo. Que horas que foi marcado? Então eu valorizo. Outra coisa, simples também, mas quando nós fazemos perguntas que nós poderíamos ir atrás da resposta. Sabe, aquela amiga boazinha que a gente tem, e que aí a gente fala, amiga, será que chove sexta? Aí ela vai lá no Google, clima-tempo, sexta-feira. Não, eu vi aqui no Google que não vai chover. Mas a gente não poderia ir no Google e pesquisar? Amiga, qual é mesmo o nome da rua do restaurante tal? Ela vai lá, restaurante tal. Ó, descobri aqui o nome da rua. Quando nós colocamos sobre o outro coisas que nós poderíamos ir atrás, nós poderíamos resolver, nós estamos dizendo, eu não te valorizo tanto.
Eu estou dizendo que o tempo da minha amiga nem é tão valioso como o meu é mais. Afinal de contas, eu poderia pesquisar, mas deixa aquela pesquisa para mim. E ela vai pesquisar, porque ela é boazinha. E sabe, por trás de toda folgada tem uma boazinha, gente. Pode reparar. Mas isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Se você é a folgada, se você é a boazinha, se identifica aí. Boazinhas, comecem a responder assim: amiga, vai lá e pesquisa tu. Que o mesmo trabalho que tenho eu, você vai ter. Amém? E as folgadas vão começar a pesquisar elas mesmas. O seu nome está limpo? Todas nós passamos por crises financeiras, dívidas, isso faz parte do brasileiro. E está tudo bem. O problema é ter uma vida endividada. O problema é ter uma vida enrolada. Uma vida que se gasta mais do que se ganha. Uma vida que o nome vive sujo. Limpou hoje, amanhã já suja de novo. Momentos pontuais de desemprego, de crise financeira, todos nós passamos. Mas uma vida enrolada financeiramente está sujando o nosso nome. Está colocando o nosso nome na lama. Está fazendo com que a gente represente mal a nossa família, a família de Deus. Cuide do seu nome, seja responsável. Porque se tudo isso fizesse só mal a você, seria menos pior. Se as tuas escolhas, se o teu descomprometimento com o seu nome prejudicasse só você, seria menos pior, você se responsabilizaria. Mas se eu, vou trazer para mim, tá? O exemplo aqui. Se eu, Débora, pastora Débora, da Igreja Alameda em Santa Felicidade, cometesse um pecado gravíssimo. Pensa aí, eu adulterei. Você ia pensar que isso só me afetou? Ou você ia pensar, pobre desse marido, o que será que ele fez? Será que não deu conta do recado? Coitada dessas crianças. Ô gente, e as amigas dessa pastora, ninguém avisou não? Sobra até para as amigas, coitadas. As pessoas de longe nem sabem o preço que as amigas às vezes pagam para alertar, para confrontar. Mas a gente põe todo mundo num bolo. As amigas não avisaram não? Pois não deve nem ser flor que se cheira. Coitado dos pais, criaram mal, coitado do marido, coitado das filhas. E essa igreja, gente, vai fazer o que agora? O que nós fazemos, o nosso nome, ele não afeta apenas a nós. E eu aqui estou falando da família da terra agora. Se eu roubasse, imagina no jornal, pastor evangélica é pega roubando loja em Santa Felicidade. Aí minha foto lá. Meu Deus, misericórdia, Senhor, está repreendido. O que você ia pensar? Roubou meu dízimo. Eu sabia. Olha, bem que ela estava com os blazers novos na igreja, era meu dízimo. E será que o marido é conivente? E as amigas? E os amigos? E os líderes dessa igreja? Ia todo mundo num pacote só. Por causa de um erro que eu, sozinha, cometi e pus o meu nome na lama, o nome da minha família na lama, o nome da minha igreja na lama. Que grande temor isso precisa gerar no nosso coração. Que o Senhor encontre espaço em nós para alinhar a nossa consciência. Minhas irmãs, porque eu sempre digo isso, não é nas grandes montanhas que nós tropeçamos. Não é num grande escândalo como esse que nós caímos. São nas pequenas pedrinhas no meio do caminho, nas concessões, nas negligências, na falta de temor que nós vamos suportando e vamos deixando entrar no nosso coração. Mas que bom que o Senhor tem graça, misericórdia e perdão e alinha a nossa história. E mesmo nós tão errantes assim, Ele tem o desejo de nos marcar e de nos dar um novo nome. Em nome de Jesus. Que grande responsabilidade. Então, ao que as pessoas associam quando elas falam o seu nome? A mansa, a humilde, a amiga, a confidente, a parceira, a alegre, a mulher íntegra, a honesta, a pontual. Quando nós pensamos em Maria, essa mulher da Bíblia, a Maria que derramou ali o nardo puro em Jesus, nós pensamos numa adoradora extravagante. Nós pensamos numa mulher que se entregava sem reservas. Nós pensamos numa mulher admirável. Quando nós lembramos da história de Abigail, automaticamente nós pensamos em sabedoria. Que mulher sábia!
Que mulher que agiu ali com destreza. Quando seu marido estava com o coração endurecido, maldoso, ela foi rápida em agir e ela agiu com sabedoria. Quando nós pensamos em Ana, a mãe de Samuel, nós pensamos em uma mulher de oração, uma mulher cheia de fé, uma mulher que estava no altar, na casa do Senhor em todo o tempo. E o que as pessoas pensam quando falam o nosso nome, porque agora é a nossa vez. O que as pessoas pensam quando falam Camila, quando falam Ana. O que as pessoas pensam quando falam Marcele, quando falam Giovana, quando falam Gisele. Ao que as pessoas se remetem? Qual o primeiro pensamento? Agora é a nossa vez. Como Esther se levantou para o tempo dela. Nós estamos de pé no nosso tempo e agora é a nossa vez. Sim, o nosso nome pode aparecer, porque a Bíblia diz que brilha a sua luz. É a luz de Jesus em nós, é a nossa luz também que precisa brilhar. Porque se o nosso nome for conhecido, saberão quem ergueu o nosso nome. Se o nosso nome, o novo nome, for conhecido, saberão que Deus restaurou a nossa identidade. Ela era tão briguenta, agora ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher abençoada. Que seja sim conhecido o nosso nome. Porque se conhecerem o nosso nome, como nós falamos de Maria, de Ana, de Esther, nós também associamos a quem transformou a vida dessas mulheres, e assim é conosco também. Segunda coisa, se levante pelo bom nome. Essa é a nossa parte. Transformar o nome, mudar o nome, trazer significado é a parte de Deus, mas nos levantarmos pelo nosso bom nome, essa é a nossa responsabilidade. E eu quero ler com você o primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas 4, 9. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes tem um nome marcado de dores e sofrimento. O nome Jabes significa isso. Ali na hora do parto, a mãe dele dando à luz, ela sofreu muito. E no auge da dor dela, ela disse, o nome desse menino será Jabes, porque ele me causou dor, ele me causou sofrimento. A história desse homem é curta na Bíblia, mas nos mostra muitas coisas. A primeira é porque quando ele entende isso, esse significado, ele vai para aquele que resolve. Ele vai para Deus, ele faz uma oração, a oração de Jabes. Porque causei dores na minha mãe, porque eu fiz a minha mãe sofrer. Mas Deus agora me abençoa. Tomara que o Senhor me abençoe. Deus, eu clamo a Ti, tomara que o Senhor olhe para mim com misericórdia e me abençoe, e mude esse meu nome, e mude o significado do meu nome. E a gente vê que nesse encontro de Jabes com Deus, nessa oração, a oração dele é atendida. Deus se agradou desse clamor. Deus viu ali humildade, Deus viu ali o sofrimento do coração dele. E Deus disse para ele que então atenderia a oração dele. Ele não teria só um nome com um novo significado, mas ele seria abençoado, ele seria próspero, ele teria ali um novo destino, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus pode transformar, Deus pode e deseja fazer isso. Um nome que é maldição, agora é um nome que é bênção. Jacó também viveu isso, esse encontro com Deus, lutou com Deus. O nome Jacó é enganador, usurpador, mentiroso. Que nome difícil de carregar. Jacó não era mais assim após esse encontro com Deus, e Deus diz para ele, agora você é Israel, abençoado, o meu filho. Deus troca o que carregamos até hoje para algo que vai apontar um destino, para algo agora novo do Senhor, para uma nova estação. Quantas mães já não amaldiçoaram os filhos na ignorância?
esse filho me causa dor, esse filho me causa sofrimento. Às vezes eu estou conversando com alguma mulher que tem um filho pequeno e ela fala coisas terríveis do filho na frente do filho. E ali eu posso aconselhar, minha amada, não fale isso. Não fale isso na frente dele. Não fale nem quando ele não está perto, mas muito menos na frente. Às vezes nem é algo tão pesado, mas a criança está enraizando. Aquilo está entrando na identidade dela. Mães que falam, desculpa, pastora, olha, é porque menino não fala. Esse menino não tem voz para nada. Fala oi para a pastora, menina. Não, olha, nunca conversa, é tímido. Tudo isso ele está ouvindo da mãe, ele está ouvindo do pai. O que ele vai pensar? Eu não tenho boca para nada. A minha voz não é importante. Eu sou tímido. Quando na verdade não é isso que Deus tem para esse filho. Deus vê ele com propósito, cheio de ousadia, que tem voz. Quantas vezes nós falamos coisas que vão diminuindo os filhos? Quantas mães, como a mãe de Jabes, pode ter sofrido no parto, pode ter sido um nascimento não programado, e às vezes numa conversa ali informal, ali na mesa de família, no final de ano, olha, eu nem queria mais ter filho, aí veio ele. Você pode não ter falado com maldade, mas entrou uma raiz de rejeição. Então não era para eu nascer? Então eu não fui programado? Então eu fui um acidente? Porque Satanás só precisa de uma mentira, de uma palavra solta, para ele fazer uma bagunça na mente dos filhos de Deus. Enganos e enganos e enganos vão entrando, por causa de palavras que nós vamos falando. Talvez seu nome tenha sido consagrado a alguma entidade. Talvez o seu nome simbolize algo que você não gosta. Teus pais deram pela ignorância, mas em Deus, como o de Jabes foi quebrado, o seu nome também é mudado, a sua história, aquilo que ele significa. Terceiro, para conquistar um bom nome, você precisa ser marcada pelo nome mais poderoso, que é o nome de Jesus. Nós só temos o significado do nosso nome mudado quando nós entendemos que há um nome acima do nosso nome. Que há um nome acima daquilo que os nossos pais falaram. Que há um nome acima daquilo que eles profetizaram. Que é o nome de Jesus. Eu amo o texto, um dos meus preferidos da Bíblia, de Filipenses 2, 8 em diante, que vai dizer que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. E ele, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o nome que Deus exaltou, o nome do Filho. Jesus vem a essa terra para revelar Deus. Ele é a revelação máxima de Deus. E aí Jesus vem e se humilha, ele vem como homem. Ele não veio para provar com fogos, luzes e trovões que ele era Deus. Ele veio para servir, ele veio para ser servo, ele se humilha. E por se humilhar, Deus, no tempo oportuno, o exaltou. E lhe deu um nome que agora, no nome de Jesus, joelhos se dobram, línguas confessam que não há outro no céu e na terra, não há outro mais poderoso. E é nesse nome que nós nos posicionamos, porque como filhas de Deus, nós estamos dizendo, uma cruz existiu. Houve um dia que esse Filho de Deus morreu na cruz pelos meus pecados, e porque há uma cruz, nós podemos ter o nosso nome mudado. Quando passamos pela cruz, nós estamos dizendo, aqui na cruz estão os meus pecados, as minhas dores, os estigmas, os rótulos, os nomes que me deram até hoje. E a partir da cruz, em Jesus, agora Débora não significa mais enganadora. Agora Débora significa integridade, porque ela foi marcada por Jesus, o nome mais poderoso. É o nome que tem poder. É o nome que tira de nós prisões do passado, que nos escravizam, que nos paralisam. É um nome que diz para nós, há um destino para você. Tem um futuro para você. Eu não sei aonde o Senhor vai levar cada uma de nós aqui. Mas eu sei que com o nosso nome, com a família que temos, não outra,
com a família, onde estamos, a família que Deus preparou para nós, nós faremos proezas, porque é no nome de Jesus. E nós carregamos essa grande responsabilidade. Eu já estou concluindo. Mas eu quero dizer e reler com você o texto de Apocalipse 2:17 que nós lemos no início. Que vai dizer assim para nós: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você já parou para pensar por que nós vamos ter um novo nome? Por que Deus vai nos dar um novo nome? Quando nós vamos registrar um filho, quem registra? É o pai e a mãe. É quem tem autoridade, é quem criou, é quem gerou aquele filho. Deus, quando diz para nós que nos dará um novo nome, Ele está dizendo: eu é que tenho autoridade para te registrar. Eu é que sou o teu pai. Eu é que tenho poder e autoridade para dizer que nome você vai viver agora na eternidade. Qual é a marca que eu tenho para a tua vida? Eu é que te conheço. O Pai é a nossa autoridade. O Deus Criador é que pode nos dar um novo nome. No contexto aqui, nessa época que ontem eu estava conversando com meu amigo Johnny, e eu falando para ele sobre o que eu ia ministrar hoje, ele falou: Débora, tem um vídeo muito interessante sobre essa pedrinha branca, daquele pastor, historiador, Rodrigo Silva, e ele me mandou o vídeo, eu fui assistir, é muito interessante. Nesse contexto, nessa época que a história vai nos mostrar isso, que lá em Pérgamo, que é para onde essa carta é dirigida, para onde João dirigiu essas palavras para a igreja de Pérgamo, as pessoas, para entrar num teatro, elas tinham um ingresso VIP. O ingresso VIP era a pedrinha branca. Então era o voucher, era o ticket que elas podiam entrar ali naquele teatro. Então, quando há essa analogia na palavra, é para que as pessoas entendessem naquela época, e nós hoje, que nós teremos o ingresso VIP para entrar no céu, esse selo, essa pedrinha branca que Deus está nos dando. Ao vencedor, aquele que completar a carreira, aquele que completar a corrida, aquele que não abandonar a fé, aquele que perseverar fiel até o fim, esse vai ganhar uma coroa, mas esse também vai ganhar uma pedrinha branca, uma entrada para esse lugar de glória, onde não haverá dores, onde não haverá rótulos, onde não haverá apelidos, haverá um novo nome. Mas você pode pensar assim: a gente ainda não está no céu, e eu quero o meu novo nome. É tão lindo porque a Bíblia diz para nós sobre essa esperança da glória. E eu quero chamar o louvor já para vir aqui. Essa esperança da glória, esse lugar pleno. Mas a Bíblia também nos diz que nós podemos orar: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Sabe, Deus tem uma vida em plenitude para nós nessa terra. Deus tem uma vida eterna, mas Deus tem uma vida plena para nós vivermos aqui ainda. Então, quando nós oramos, como nós somos ensinadas a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós estamos dizendo: Senhor, ainda aqui, eu quero experimentar do teu reino. Eu quero experimentar de um vislumbre do céu. Eu quero ter, Senhor, um gosto daquilo que eu vou viver eternamente contigo. Ainda que nessa terra, Deus tem uma marca nova para suas filhas. Ainda aqui. Deus não quer que a gente chegue lá no caminhar, nos últimos dias, falando: tinha tanta coisa para eu abandonar na cruz, tinha tanto rótulo para eu deixar, tinha tanta coisa velha para eu tirar e eu não tirei, porque eu quero segurar tudo isso até eu chegar no céu. Não, por isso que Jesus morreu, por isso que Jesus ressuscitou, para que a gente chegue lá sem as nossas bagagens, sem os nossos traumas, sem os nossos entulhos. Para que a gente caminhe nessa liberdade que Ele conquistou para nós. Então, nessa terra, nós temos a possibilidade de sermos marcadas com um novo sentido. Não sei, talvez algo te incomode na sua família. Talvez você não goste do seu nome. Você não goste do que ele significa. Você não gosta da forma como te deram esse nome. Ou talvez você goste. Talvez ele seja um nome lindo, que você ame. Ainda assim,
há um nome acima desse, há uma identidade. Você carrega o nome da família de Deus. Que grande responsabilidade nós temos. E enquanto nós vamos ouvir um louvor, eu quero que você olhe aqui para o altar, porque está lindo aqui na frente. Quero honrar também a vida da Sandy, que preparou tudo isso com a equipe. Essa grande montanha de pedras aqui. Mas nós temos aqui alguns cestos com uma pedrinha branca, com um nome, que foi orado, que foi escolhido. Nós cremos que do coração de Deus, que Ele sabe quem vai pegar, Ele sabe quais são as filhas que viriam aqui. O nosso Deus é soberano, eterno, perfeito. E enquanto nós vamos ouvir o louvor, eu queria te convidar a simbolicamente pegar uma pedrinha branca, para que ainda nesses dias você tenha uma nova identidade da parte do Senhor. E que você nesse altar, que representa a entrega, a renúncia, você possa deixar aqui as marcas que o teu nome significam para você. Senhor, hoje no altar eu deixo a marca da mulher raivosa. Hoje no altar eu deixo a marca da mulher irritada. Hoje no altar eu deixo, Senhor, o que meu nome significa, uma mulher impaciente. Hoje no altar eu deixo. E eu pego essa pedrinha e eu tomo posse dessa nova identidade, porque foi por um tempo como esse que o Senhor nos levantou. Foi para a nossa geração. Nós não estamos no tempo errado, não nascemos na época errada. Foi para um tempo como esse, que com essa nova identidade, como Abraão entendeu, então, eu sou o pai de uma numerosa nação, e mesmo na velhice, mesmo sem esperança, mesmo com o seu corpo dizendo que não seria possível, ele foi pai. Sara foi mãe na velhice, estéril. Assim como Ana orou com fé, mesmo com um diagnóstico de esterilidade, ela pegou a pedrinha da fertilidade, da fé, e ela tomou posse daquilo. E a Bíblia diz, quando ela se levantou daquele altar e recebeu a palavra, nova identidade, ela já se levanta com outro espírito. O semblante dela já não era mais triste, ali ficou a amargura. Ali ficou a marca de uma mulher ferida. Ali ficou a marca de uma mulher triste. Ela se levanta com a pedrinha e ela sai alegre. Que no altar fique a marca da mulher abusada. Que no altar fique a marca da mulher ferida. Que no altar fique a marca da mulher traída. E que essa nova identidade que Jesus tem para nós, que não é só uma palavra numa pedrinha, é muito mais. É muito mais. Isso aqui é só simbólico. Seja aquilo que vai marcar a nossa caminhada de hoje, até o glorioso dia, onde Ele vai dizer, filha, agora deixa comigo, agora eu vou revelar o seu novo nome. E que Ele seja, vinde benditas do meu Pai, entre para os seus aposentos. Que o nosso nome seja bendita, abençoada, fiel, zelosa, que honra o nome da família, amém? Você pode se colocar em pé e vir, pegar a sua pedrinha, eu já vou pegar a minha. Enquanto isso o louvor vai ministrar uma canção. E você pode aqui no altar fazer a sua oração de entrega. Em nome de Jesus.